uma semana, mais 20% para o candidato A. Na semana seguinte, mais 7% para o candidato A. Na outra, estão empatados. Isto é uma vigarice. O PSD venceu a Câmara de Lisboa, um resultado inesperado que nenhuma sondagem foi capaz de prever. E há aqui um problema, porque as sondagens estavam todas erradas, meus amigos. Que eles querem a vitória do PS, não se deixem iludir pelo facto das sondagens darem sempre a vitória do PS. Foi com ilusões deste tipo que já se perdeu a Câmara Municipal de Lisboa. As sondagens não são bolas de cristal que adivinham quem vai ganhar as eleições. Quem as faz defende que o facto de nenhuma ter previsto o desfecho das autárquicas não significa que tenham falhado. Nós não fazemos antecipação do que vai acontecer, fazemos apenas o retrato da opinião das pessoas neste momento. É raro nós perguntarmos em quem é que vai votar. O que nós perguntamos é se as eleições fossem hoje, em quem votar. Em Portugal, há 16 empresas registadas na entidade reguladora da comunicação e que estão autorizadas a fazer este tipo de estudos. Por norma, os estudos são encomendados e posteriormente publicados no site do regulador e nos meios de comunicação social, que muitas vezes encomendam os estudos. As sondagens políticas não têm nenhuma expressão, ou têm muito pouca expressão, no total do revenue, das vendas das empresas de estudos de mercado e opinião. São muito pouco significativas, são muito importantes mediaticamente. Os partidos encomendam sondagens. Aliás, uma das coisas curiosas é que muitos dos líderes políticos e dos partidos que em público criticam as sondagens, no dia seguinte estão a pedir sondagens, em privado, para a atividade dos seus próprios partidos. Para que o resultado de uma sondagem se aproxime o mais possível da realidade, há um ponto particularmente sensível: o método utilizado. O primeiro passo é reunir um grupo de pessoas que sejam representativas do universo que se quer estudar. A este grupo dá-se o nome de amostra. No caso das sondagens pré-eleitorais, a amostra tem que representar estruturalmente o universo de cerca de 9 milhões de eleitores que existem em Portugal. Para construir este universo de forma mais correta possível, as empresas de sondagens recorrem maioritariamente aos dados dos censos. A escolha das pessoas que vão integrar a amostra é completamente aleatória, desde que se encaixem nos parâmetros usados pelas empresas. Há 3 categorias a levar em conta na amostra: género, faixa etária e local de residência. O tamanho da amostra estudada em cada sondagem difere consoante o orçamento disponibilizado. Quando as empresas começam a inquirir a amostra, não sabem com quem vão falar. Os contactos podem ser feitos presencialmente ou por telefone. No caso de sondagens pré-eleitorais, a nível nacional, o mais comum é que o contacto seja feito por telefone. São gerados números de telemóvel de forma aleatória que cobrem todas as operadoras do país. Esses milhares de números são encaminhados para um sistema de call center que faz a chamada automaticamente sem ter acesso ao número para o qual está a ligar. Se o número não existir ou a chamada cair, passa para o número seguinte. É através de fórmulas estatísticas que a amostra acaba por ser construída. Mas o que fazem as empresas quando não se alcança uma representação do universo pretendido? Temos 2 alternativas de lidar com isto. Uma delas é por cotas, ou seja, vamos insistindo até apanharmos uma dimensão significativa de pessoas de determinada idade. Isto tem uma desvantagem, que é irritarmos uma data de gente que lhes telefonamos e dizemos que idade tem. Tenho tanto. Então não me interessa, já tenho essa cota cheia, portanto não me interessa. E, portanto, nós tendemos a evitar fazer isso. O outro tratamento é a ponderação das chamadas ser feita por peso representativo, ou seja, imagino que só temos 2 características, homem e mulher, e que eles representam, o que não é verdade, mas imagino que representam exatamente 50% de toda a população. Se eu tiver uma amostra que por qualquer motivo estatístico apresenta valores na ordem dos 2/3 homens, 1/3 mulher, vou ter que dar um peso maior às mulheres para que este desequilíbrio estatístico se equipare. Neste sentido, o que eu ia fazer era, cada homem vai valer um determinado montante, o das mulheres vai valer o dobro e desta maneira o terço que eu tenho fica comparável aos 2/3.
Da amostra pode resultar o erro amostral, que consiste na diferença entre a amostra estudada e o universo pretendido. Uma grande amostra tem um erro amostral menor. Mas o que importa é que seja uma boa amostra, bem selecionada. Só ser grande, isso provoca desvios enormes e erros enormes. Tem que ser, sobretudo, muito bem selecionado. Tem que ser uma boa amostra, tem que ser representativa do universo. Além do erro amostral, pode também verificar-se o erro de medida, que está mais relacionado com os aspectos técnicos da sondagem, como o questionário. Nem todas as maneiras de colocar perguntas e obter respostas são igualmente boas. As pessoas não têm paciência para responder a questionários muito grandes, não têm que ter, e portanto desligam o telefone ou a chamada cai e acabam por se perder as intenções manifestadas nessa altura. Tanto o erro amostral como o erro de medida podem ser prevenidos, mas há fatores que podem influenciar o resultado das sondagens e que não são controláveis. O trabalho de campo pode terminar a 3 dias, 4, 5, 6, uma semana da eleição, e é evidente que entre esse trabalho de campo e aquilo que vem a ser o comportamento das pessoas, pode haver mudanças. Pode haver mudanças por definição, entre intenções e comportamentos. Eu posso dizer que tencionava votar num determinado partido e mudar de ideias. É muito raro, muito pouca gente que nos diz que não vai votar e não nos dizem que não vai votar apenas porque acham que é importante dizer-nos que vão votar. É porque quem não vai votar não responde à sondagem. Outro dos fatores que influenciam a discrepância entre as sondagens e o resultado eleitoral é o número de indecisos, ou seja, os inquiridos que ainda não sabem se vão votar ou em quem vão votar. Sim, os indecisos são muito importantes. E aquilo que a maior parte das pessoas faz quando apresenta projeções é retirar os indecisos, que é o mesmo que dizer que os decisos votariam exatamente da mesma forma que aqueles que indicaram a sua intenção de voto. O que está bem longe de ser verdade. A percepção que nós temos é que cerca de 1/4 dos eleitores toma a decisão na última semana. E, portanto, 1/4 é o suficiente para a coisa ser completamente diferente 8 dias antes da eleição, ou seja, 3, 4, 5 pontos de diferença podem ser compensados nessa última semana. No estudo que fizemos sobre as pré-autárquicas, percebemos que os indecisos estão mais junto da oposição. Estão mais próximos. Se forem votar, há maior probabilidade de votar contra o poder instituído do que a favor do poder instituído. Mesmo contando com algumas fragilidades, as sondagens assumem um papel estruturante naquilo que é o estudo da opinião pública. Têm uma utilidade estratégica para os políticos e a capacidade de mobilizar o eleitorado. Nas sondagens pré-eleitorais nós não perguntamos apenas em quem é que vai votar, perguntamos qual é o ponto forte, o ponto fraco, o que é que as pessoas querem ver melhorado, o que é que as pessoas anseiam e, portanto, damos, é um instrumento de gestão porque lhes permite a eles perceber como é que devem orientar a sua comunicação. É muito raro um partido que vai à frente nas sondagens queixar-se das sondagens. Mas não é necessariamente porque isso seja sempre bom para eles, porque muitas vezes o facto de um partido aparecer com uma grande vantagem pode acabar por ser desmobilizador para o seu eleitorado porque acha que a vitória está garantida. E a descredibilização dos resultados das sondagens pode também ter efeitos na qualidade das sondagens. Quando um partido designa as sondagens como o seu adversário, que é algo que alguns líderes políticos têm feito em Portugal ao longo do tempo, isso vai implicar que algumas das pessoas que apoiam esse partido não participam nas sondagens. E como essas pessoas não participam nas sondagens, vai ser muito mais difícil que as sondagens consigam medir fielmente o apoio a esses partidos, precisamente porque os seus apoiantes se recusam a participar nas sondagens. Portanto, isto torna-se um círculo vicioso que depois alimenta ainda mais insatisfação por parte dos líderes desses partidos. A reputação das sondagens pré-eleitorais é muito diferente da reputação das sondagens à boca da urna, o que não acontece por acaso. As pessoas vão alterando o seu padrão de voto e de percepção, e o que nós estamos a apanhar são sentimentos que as pessoas têm hoje, não as que vão ter na altura da eleição. A única vez em que nós apanhamos os sentimentos da altura da eleição é da boca da urna, e aí não temos falhado.
Nunca. As taxas de abstenção têm vindo a crescer, mas, para conhecerem melhor o eleitorado, que não vota, e as suas motivações, seriam necessários estudos pós-eleitorais e esses não têm tido encomendas. Nós temos sempre 20% de pessoas que dizem que não vão votar, mas acabam por não votar 40%. Quem sabe? Porquê?